Oi, gente. Hoje a lição é de português, do PNLD de língua portuguesa, esse livrinho aí que vocês estão vendo, e a atividade é da página 120 até a 123. E sobre o que vai falar? Artigo de opinião. O que é um artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero argumentativo, que eu vou usar um argumento. O que é o argumento? É alguma coisa que eu vou dizer para te convencer da minha opinião. Ele tem que ter essa sequência e o objetivo dele é convencer, influenciar o leitor sobre determinado ponto de vista a respeito do assunto que eu estou falando, né? Ou ele vai aceitar ou ele vai refutar, vai dizer que não, ele não concorda. E são opiniões divergentes, porque nós podemos ter sobre o mesmo assunto opiniões diferentes, tá? Os textos de opinião, eles oferecem uma oportunidade de interação entre o autor, que é quem escreveu, e o leitor, por meio justamente da argumentação, que analisa e que vai discutir. Quando vocês escrevem a carta do leitor, vocês não colocam a opinião de vocês, muitas vezes? Pode ser a favor do autor ou pode ser contra o autor, mas é a opinião de vocês, tá? Normalmente, o autor do artigo de opinião, ele vai organizar a argumentação utilizando elementos linguísticos que a gente sinaliza em que posição ele está de acordo com o assunto que ele está discutindo, tá? O que eu preciso ter em mente é, nunca se argumenta sem um objetivo de modificar, de alguma maneira, o pensamento de alguém. Se eu estou colocando a minha opinião, eu tenho que ser convincente o suficiente para que a pessoa entenda e comece a compartilhar da minha ideia. Vamos dar um exemplo. Olha aí, ó. Tem a revista Época. Essa página aí da revista Época, ela é de 2007. Faz tempo já, tá? De setembro de 2007. E ela traz na capa uma menininha e está escrito lá, o coraçãozinho é amo, né? Meu computador. E lá embaixo tá falando assim, como pensam e vivem as crianças que nasceram na era da internet. Então, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar, o que será que a revista está querendo me falar, né? O que mais chama a atenção na capa? Será que é ela falar que eu amo meu computador? Né? Descreve aí a criança que aparece na capa. É uma menina bem descoladinha, né? Então parece que ela manja muito de internet. Qual que é o tema principal que será abordado nessa revista? Bom, se ele está falando como pensam as crianças que nasceram na era da internet, ele vai falar da criança que usa a internet. E o uso da internet é benéfico para as crianças e jovens ou não? Isso aí são as perguntas que a gente tem que se fazer. A partir que eu vou responder essas 4 questões que eu coloquei aí, eu vou pensar, né, num texto no qual eu vou apresentar a minha opinião sobre o tema debatido. Né? A influência da internet na vida das crianças e jovens. Então, eu, professora Érica, vou colocar a minha opinião. Olha, eu acho que a internet ela é bem interessante para as crianças, porém, eu tenho percebido nessa época de pandemia, alguns anos depois desta revista, que as crianças elas não conhecem a internet. Elas sabem sim mexer em joguinho, elas sabem mexer no no WhatsApp, mas ela não sabe mexer na internet para aquilo que ela realmente precisa. Eu senti isso nesse momento de pandemia. E, inclusive, digo para vocês que alguns alunos que são até mais velhos, lá do ensino médio, também tiveram muita dificuldade em acessar o Google Classroom, em anexar algumas atividades lá no Google Classroom para enviar para a professora. Então, a internet,
A gente acha que é uma coisa boa, mas eu vi que ela não é uma coisa boa. Essa é a minha opinião. Né? Então, alguma outra pessoa, ou vocês mesmos vão dizer assim, não, professor, é muito bom a internet. Tá, então me prova. E como que eu vou provar? Através de argumentos que vocês vão usar para me contestar, para dizer assim, não, professor, é bom por isso e por isso. Tá? Isto é um texto argumentativo, é aquele texto que vai conversar com o leitor para mostrar para o leitor o que é que eu estou pensando. Tá? Meu, não tem desenho melhor que esse aqui. Scooby-Doo, gente, é demais. O melhor desenho da minha época. Não tinha pra ninguém. Scooby-Doo era um desenho que era de mistério, tinha coisa engraçada, eu ria. Nossa, era muito bom. Eu amava esse desenho. Ah, esse desenho não era bom não, tinha desenhos melhores, eu acho que eu gostava mais do Manda-Chuva. Manda-Chuva era um desenho bom, ele era meio policial, sabe, eram uns gatinhos e ele era muito melhor. Não tinha esse negócio de mistério, de me assustar com fantasma, né? Não era não, não era bom. Você tá totalmente errada. Sabe por quê? Olha, Scooby-Doo era um desenho que era de turma. Então, era uma turma que caçava fantasmas. E isso era bastante interessante. Fora esse caça-fantasmas, eles também faziam a gente pensar. E pensar é importante. Até porque, né, na escola agora eu tô vendo contos de mistério e eu vi que isso é bem legal, bem interessante. E faz parte do meu dia a dia alguns mistérios, né? Então eu acho que você tá errada. Você podia parar e pensar um pouquinho que o Scooby-Doo era um desenho completo, perfeito. Não tenho o que dizer dele. Tinha animação, tinha alegria, tinha união, as pessoas estavam juntas e ainda por cima descobriam mistérios. Era muito bom. Ah, você pode ter um pouquinho de razão mesmo, porque o manda-chuva era aquele negócio simples, eles ficavam correndo para lá, correndo para cá, num beco, não trazia muitas coisas diferentes, não. Mas, desta vez eu vou concordar com você, porque você conseguiu me convencer que o Scooby-Doo é um pouquinho melhor do que o manda-chuva, tá? Mas só dessa vez, da próxima vez não vou concordar com você, não. Lá na página 120 vai ter um artigo de opinião sobre pré-adolescente é criança. Olha só, né? Nós temos um vídeo aí de ciências, uma atividade de ciências que a gente vai estar falando sobre pré-adolescência, adolescência e tudo mais. Então, vocês vão ler esse texto bem direitinho, com muita atenção. Tá? E vão ver o que é que ele está dizendo. Será que pré-adolescente é criança? Sim ou não? Né? Quem escreveu esse texto foi Roseli Saião. Então, quem será que ela é? O que ela faz da vida? Lembra quando eu comentei com vocês que vocês têm que sempre saber quem é o autor e que ano que ele escreveu aquilo para eu ter entendimento do que está acontecendo. Tá? Então leiam aí esse artigo de opinião e depois vocês vão responder algumas questões. Dentre elas estão essas aqui: a interpretação do texto e a compreensão. 1. O artigo lido foi publicado em um jornal no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo que você leu. Então, olha lá. Tem lá um quebra-cabeça, um desenhinho que é da página da Folha de São Paulo, que é o jornal, né? É a folhinha que saía aos domingos. Eu não sei se ainda sabe, mas antigamente saía aos domingos, né? E tinha temas só para criança. Era um jornal para criança dentro do jornal de adulto. Esse artigo de opinião está em sua seção do jornal chamado Quebra-Cabeça.
Em sua opinião, por que essa sessão tem esse nome? Por que será que essa sessão chama quebra-cabeça? Já começa a sua opinião para ser formada aí, tá? Por que se chama quebra-cabeça? Olha, como é que chama o texto mesmo? O que ele vai trazer? Será que pré-adolescente é criança? Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. Então, você vai responder isso. Vocês têm o chat do WhatsApp para conversar, se vocês quiserem. Alguém já te chamou de pré-adolescente? Alguém já falou que você é chato? Se falou que você é chato, você é pré-adolescente, né? Então, essa é uma das características que está lá no vídeo de ciências, tá bom? Pergunta 4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Olha lá, gente. Existe a minha opinião e a opinião da autora. Quando eu estou lendo aquele texto, eu estou vendo a opinião dela. Então, o que ela acha? Lá no primeiro parágrafo, está dizendo a opinião dela. Copia lá qual que é a opinião dela. Aí, eu vou ter aqui, leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo, pré-férias. O que será que a autora, será que ela dá alguma dica ou alguma explicação do que é o termo pré? O que é pré-prova? Pré-jogo. Eu já estou em pré-férias, né? Então, como é que ela é? O que é essa palavra pré está querendo dizer? Na 6, como a autora explica a expressão pré-adolescente? Ela vai explicar lá. E aí vocês vão me dizer o que ela está querendo falar. Existem mais algumas perguntas que elas são simples e vocês vão parar de responder na página 123 para a gente fazer a 124 num outro momento. Tudo bem? Façam com atenção, entendam o que é um artigo de opinião. Tentem procurar alguns outros artigos de opiniões que vocês possam compreender para verificar, olha, isso aqui é um tipo de texto que é um artigo de opinião. Ah, esse tipo de texto é um conto. Então, já são várias formas dos gêneros textuais que a gente está aprendendo e que a gente tem que olhar o texto, começar a ler e identificar o que ele é. Tá? Nunca num texto de artigo de opinião você vai encontrar lá, era uma vez uma princesa que estava num castelo, porque isso é um conto de fadas, né? É uma fábula. Então, prestem atenção na linguística, na forma que o texto é escrito, tá bom? Tchau, gente!